Bem-vindos às aulas do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Bruna Santinho, de História do Brasil. Espero que vocês estejam se cuidando, contribuindo com o isolamento social para ajudar a diminuir o crescimento da transmissão do coronavírus. Vocês podem aproveitar este tempo em casa para estabelecer uma rotina de estudos. Nesta videoaula, vamos tratar do Brasil colônia, chegar até o final do Brasil Império com a proclamação da República. Vou pedir para vocês, conforme eu for falando, anotarem o que considerarem mais relevante. Depois vocês podem revisar na apostila e organizar mapas mentais dos conteúdos estudados. Isso é importante porque vamos tratar de muito conteúdo. Só essa aula falaremos de mais de 3 séculos de história. Imagina quanta coisa aconteceu nesse período todo? Nos séculos XV e XVI, foi dada a largada para as chamadas grandes navegações, tendo à frente as coroas ibéricas de Portugal e Espanha. A expedição de Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil garantir o Tratado de Tordesilhas, acordo de divisão territorial das Américas, entre Portugal e Espanha, datado de 1494. Cabral chega ao Brasil em 22 de abril de 1500. Se convencionou pela historiografia portuguesa dizer que o Brasil, que já foi chamado Terra de Vera Cruz, foi descoberto neste momento. Digo que se convencionou porque efetivamente as terras brasileiras e americanas já possuíam habitantes, os indígenas, e portanto o Brasil não foi exatamente descoberto em 1500. As primeiras décadas da chegada de Cabral a gente chama de Brasil pré-colonial. Nesse período, os portugueses não buscaram ocupar territorialmente as terras do Brasil, e sim praticar trocas, o escambo, com os indígenas, e especialmente o pau-brasil. Somente a partir dos anos de 1930 começa efetivamente a colonização de exploração. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundava a vila de São Vicente. Em 1558, foi criado o governo geral para tentar centralizar política e economicamente a colônia de exploração. A estrutura administrativa do Brasil colônia português se deu a partir das capitanias hereditárias. O território foi dividido em 15 lotes horizontais de terra, entregues pelo rei a membros da corte, através da Carta de Doação, documento que transferia a posse da terra. Quem recebia o lote de terra era o capitão donatário. Ele tinha direitos e deveres correspondentes à carta foral, direito de aplicar a justiça, escravizar os índios e doar sesmarias, e deveres de fundar povoados, cobrar impostos e defender o território. A colonização estava toda voltada para a produção de produtos agrícolas para exportação. A partir do Pacto Colonial, a colônia só poderia importar, ou seja, comprar produtos da metrópole, iria produzir, ou seja, exportar exclusivamente para a metrópole, como está indicado na imagem. É o chamado monopólio de importação e exportação. Para que a colônia fosse explorada economicamente, a coroa teria que optar por uma atividade que desse lucro. Com a terra fértil, podiam estimular a agricultura. O produto escolhido foi a cana-de-açúcar, que era bem valorizada no mercado europeu. A cana adaptava-se ao clima quente e úmido da costa brasileira. Além da cana, o tráfico negreiro era fundamental para a economia colonial. A produção se dava a partir da chamada plantation, que tinha como características fundamentais a monocultura, a agroexportação, o latifúndio e o escravismo. Isso costuma cair bastante nas provas, então acho que é bem importante anotar. Ainda no período da colônia, temos o segundo ciclo econômico, a mineração. Em meados do século XVII, a coroa portuguesa passou a incentivar os chamados bandeirantes na busca por minerais, oferecendo prêmios se eles encontrassem jazidas de ouro, e eles acabaram encontrando principalmente em Minas Gerais e depois em Goiás e no Mato Grosso. Os bandeirantes foram quem levaram a colonização para o interior do território brasileiro. Só que o Brasil não ficou com quase nada do que foi encontrado, principalmente por conta dos altos impostos. No final do século XVIII, a mineração
entrou em crise devido à insuficiência técnica para explorar o ouro de maior profundidade. Teve início um processo de endividamento dos mineiros, que se revoltaram cada vez mais com as políticas vindas do Império, como a cobrança dos altos impostos. Dessas revoltas, uma conhecida foi a Inconfidência Mineira, que tem como símbolo o Tiradentes, que vocês já devem ter ouvido falar. Dia 21 de abril, que é um feriado nacional, é um feriado em referência ao dia da morte do Tiradentes, que fez parte de uma revolta nesse período do ciclo econômico da mineração. Nesse período também ocorreram diversas outras rebeliões. Eu sugiro que vocês deem uma olhada e façam algumas anotações sobre as rebeliões que ocorreram nesse período. O fim do período colonial está intimamente relacionado com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro no ano de 1808. O contexto europeu envolvia o bloqueio continental promovido por Napoleão Bonaparte, que proibiu o comércio dos países europeus com a Inglaterra. Portugal, que era tradicional parceiro comercial dos ingleses, se viu pressionado com a ameaça da invasão dos franceses, no momento em que a Espanha permitiu a Napoleão atravessar suas terras. Com isso, a família real e parte da corte portuguesa decidem vir ao Brasil. Dessa forma, ocorreram diversas mudanças importantes na relação entre Portugal e Brasil. Primeiramente, a sede da coroa portuguesa veio para o Brasil. Ainda em 1808, Dom João, então rei de Portugal, assinou a abertura dos portos às nações amigas. Com isso, as nações consideradas amigas de Portugal, sendo a principal a Inglaterra, poderiam fazer comércio livremente com o Brasil, colocando fim ao monopólio mercantil colonial, o que a gente chamou anteriormente de Pacto Colonial. Esse tema é bem importante, eu sugiro que vocês anotem. Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil se torna Reino Unido a Portugal e Algarve e passa com isso a ter autonomia administrativa. Os burgueses de Portugal sentiram que estavam sendo prejudicados com a quebra do monopólio colonial, porque seus lucros foram afetados. Ficava no ar o sentimento de que a permanência da sede da coroa no Brasil inverteria para Portugal a situação de colônia. Já os ingleses não precisavam mais dos portugueses para comercializar com o Brasil, por isso apoiavam ao máximo a permanência da corte aqui no Brasil. Em 1821, Dom João VI deixava o Reino do Brasil rumo a Lisboa, como consequência direta de uma revolução que ocorria em Portugal, a Revolução do Porto, uma revolução contra a monarquia portuguesa. Com isso, Dom João transferia de volta a sede da coroa para Portugal e deixava no Brasil o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. De 1821 a 1822, o Reino Unido do Brasil foi governado pelo príncipe regente Dom Pedro. Nesse processo, aos poucos, a antiga elite colonial já não se sentia vivendo num espaço colonial, e com isso as cortes de Lisboa ficavam bastante apreensivas, principalmente com as ligações do príncipe regente com os brasileiros, e por isso tentou tomar algumas medidas para tentar limitar a autonomia administrativa do Brasil. A principal delas era a exigência que Dom Pedro retornasse para Portugal, para assim o Brasil voltar à condição de uma colônia comum. Por outro lado, a aristocracia rural e os grandes comerciantes no Brasil criaram o Clube da Resistência, que tentava manter o príncipe regente no Brasil. Dom Pedro fez uma aliança com essas camadas sociais e pretendia ficar. Em agosto de 1822, foi o estopim para a independência do Brasil. Ao receber ordens portuguesas para que retornasse imediatamente a Portugal, Dom Pedro exclamou: "É tempo, estamos separados de Portugal. A nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte." Esse é o 7 de setembro de 1822, o dia que a gente comemora a independência do Brasil. É o momento que se inicia o Brasil Império. O primeiro período nós chamamos de Primeiro Reinado. Já nos primeiros anos, Dom Pedro I começou a desagradar a elite brasileira. Eles consideravam
que a Constituição de 1824 era um tanto autoritária. Ela pretendia colocar o imperador como um poder moderador. Portanto, sempre era o imperador que tinha a última palavra em todas as decisões, ou seja, Dom Pedro. Além disso, Dom Pedro havia dissolvido a Constituinte e definido uma Constituição com suas próprias regras. Essa Constituição previa o voto censitário, ou seja, de renda, voto indireto somente para homens com mais de 25 anos. Tiveram alguns outros fatos que também desgastaram o governo de Dom Pedro, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, porque gastou bastante, deixou a economia prejudicada e também muitas pessoas morreram. Dom Pedro acaba abdicando do trono em 1831, tanto pela pressão política que o imperador sofria da elite e também de setores populares, quanto pela tentativa de assegurar os direitos da sua filha, Maria da Glória. Com a morte de Dom João VI em Portugal, a coroa iria por direito para Dom Pedro, só que ele preferiu abdicar o trono português em benefício da filha e deixou o trono brasileiro para o seu filho, Pedro de Alcântara, que se encontrava então com 5 anos de idade. O período que se inicia é chamado de período regencial. Foi um período de bastante instabilidade política. Tiveram várias revoltas nesse período. Deem uma olhada na apostila, deem uma pesquisada. Eu vou comentar rapidamente sobre uma. A revolta da Balaiada. Foi uma revolta que aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841. Essa revolta foi uma revolta principalmente de setores populares. Participaram tanto escravizados, fugidos, como também os chamados balaios, que eram artesãos que viviam da venda de balaios, por isso o nome da revolta. Foi uma revolta que foi duramente reprimida pelo governo central. Tiveram outras revoltas, como a revolta dos farrapos. Vou pedir para vocês darem uma olhada na apostila sobre essas revoltas. Sobre o período da regência, o período posterior à abdicação de Dom Pedro I, como eu disse, foi um período conturbado. Foi um período em que o imperador só tinha 5 anos de idade, não poderia assumir, o Pedro de Alcântara. Por isso, foi um período de muita disputa entre setores chamados setores liberais e também setores conservadores. E também foi marcado, como eu falei, por conflitos populares. As revoltas, a Balaiada, que eu acabei de comentar, teve também a cabanagem na região do Pará, de 1835 a 1840, Malês, na Bahia, em 1835, a Sabinada, também na Bahia, em 1831 a 1833. Dá uma olhadinha na apostila, faz algumas anotações. Para tentar estabilizar politicamente o Brasil, conservadores e liberais entraram num acordo e anteciparam a maioridade de Dom Pedro. Isso é chamado de golpe da maioridade. Com isso, começa o segundo reinado de 1840 e vai até o final do período do Império, 1889. Em 1847, o imperador Dom Pedro II criou a presidência do Conselho de Ministros. Com isso, ele deu início ao parlamentarismo no Brasil. Só que ele permitiu que o poder do imperador fosse maior do que o poder do parlamento. No parlamentarismo, o poder mais forte é o poder legislativo, que elabora e fiscaliza o poder executivo.
No caso brasileiro, o imperador continuava a dar as decisões principais, pela própria Constituição, pois ele tinha um poder moderador. Esse regime de governo foi chamado de parlamentarismo às avessas, visto que quem mantinha o poder principal ainda era o imperador. No segundo reinado, um fato fundamental que ocorreu na América do Sul e no Brasil foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu em 1865 a 1870. Foi o maior conflito oficial armado da América Latina. O conflito se deu de um lado a chamada Tríplice Aliança com Brasil, Argentina e Uruguai, e do outro lado todos contra o Paraguai. O Paraguai era um país que vinha tendo um desenvolvimento importante na América Latina. Não possuía dívida externa, não possuía analfabetismo, miséria nem escravidão. Vinha tendo um desenvolvimento industrial que não era comparável com os países vizinhos. Tinha desenvolvido estradas de ferro, universidades, telégrafo e tinha um exército desenvolvido e era governado por Solano Lopes. O Paraguai termina a guerra sem saída para o mar, porque perdeu alguns territórios. Ter saída para o mar é algo extremamente estratégico para qualquer país. Nessa guerra morreram mais de 600 mil mortos do lado do Paraguai. O Paraguai termina a guerra endividado, acabou retrocedendo tudo o que havia conquistado. Já no caso brasileiro, saímos também endividados, tivemos uma vitória do ponto de vista militar, mas saímos endividados, e ocorreu um fortalecimento político do exército. Isso vai ser importante depois para pensar sobre a proclamação da República. Foi também durante o segundo reinado que se desenvolveu o ciclo do café. O café já era cultivado no Brasil desde o início do século XIX, mas foi durante o segundo reinado que começou um maior desenvolvimento do seu cultivo para exportação. Esse produto foi importante para a economia brasileira até o governo do Getúlio Vargas em 1930. Foi nesse contexto que importantes mudanças ocorreram no Brasil. A implantação e desenvolvimento do sistema ferroviário para melhorar o escoamento da produção, o desenvolvimento de atividade industrial, de máquinas de beneficiamento de café e sacaria, e também incentivo de alguma indústria têxtil. Com o desenvolvimento da indústria, também se desenvolve as cidades, o comércio e tem necessidade de desenvolver o sistema bancário. Foi também no período do ciclo do café que começa a tentar substituir gradativamente a mão de obra escravizada por mão de obra assalariada. Isso aconteceu principalmente a partir da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Essa lei tornava ilegal o tráfico de escravos. Essas mudanças todas também contribuíram para mudanças na mentalidade das pessoas. Então, ideias abolicionistas, republicanas e também de reformas no processo eleitoral começam a circular. Então, tem bastante mudança, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. O café, ele teve duas principais regiões de cultivo. Uma foi no Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Essa produção estava ligada principalmente a uma mentalidade latifundiária mais tradicional.
escravagista. Não utilizava grandes inovações técnicas. Esse ciclo ele teve importância principalmente entre as décadas de 1860 e 1870. Já a partir da década de 1850, começa a desenvolver o ciclo do café no oeste paulista, a chamada segunda zona de cultivo. Nessa região já começa a se utilizar mais tecnologia e também começa a substituição gradativa da mão de obra escravizada por mão de obra de imigrantes. Já são mudanças significativas ocorrendo. Não podemos deixar de falar, principalmente nesse período que vai se aproximando do fim do Império, da crise do sistema escravagista. Foi bem importante para a decadência do Brasil Império. A Inglaterra, que passava por um processo que chamamos de Revolução Industrial, tinha interesse na substituição da mão de obra escrava por mão de obra assalariada. Em 1845, o parlamento inglês votou uma sanção que autorizava a marinha inglesa a aprisionar navios negreiros e julgar os traficantes em um tribunal inglês. A partir da década de 1870, o preço do escravo subiu assustadoramente, porque tinham impostos que precisavam ser pagos para ter o tráfico entre as províncias. Em 1870, o Brasil era o único país independente a ter escravidão. Com isso, os ingleses seguem pressionando o Brasil a pôr fim à escravidão. Além disso, existia um movimento dos próprios escravizados ao longo de todo o período colonial e imperial de resistir à escravização. Eles resistiam principalmente através dos quilombos, onde, quando eles fugiam, eles conseguiam se defender militarmente e produzir para sobreviver. Com esses conflitos, a exigência dos ingleses do fim da escravidão, aos poucos foram sendo produzidas leis que foram terminando com a escravidão. Uma lei foi a Lei Rio Branco, que também é conhecida de Lei do Ventre Livre, que dava liberdade para os filhos das escravizadas a partir daquele momento. E o senhor tinha a obrigação de criar as crianças até os 8 anos de idade. Vai continuando se desenvolvendo o movimento abolicionista. Uma outra lei que foi feita em 1885 foi a Lei do Sexagenário, que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Isso se o escravo tivesse sorte de sobreviver até essa idade, considerando que a expectativa de vida dos escravizados era bem baixa, né? E por fim, em 1888, teve a Lei Áurea, a lei que realmente extinguiu a escravidão no Brasil. Foi uma tentativa também da monarquia tentar se salvar. Com esse processo gradativo de proibição do uso de mão de obra escravizada, a imigração foi tomando cada vez maiores proporções para substituir a mão de obra dos africanos escravizados. Com esse processo de substituição, ocorre um processo de marginalização dos negros que iam sendo libertos. Então eles acabam ficando com os piores tipos de trabalhos, né? Ou totalmente marginalizados. Não teve uma política de integração dos negros que foram sendo libertos. Ao contrário, substituíram por mão de obra europeia, branca e marginalizaram as populações que estavam sendo libertas. Com o fim do escravismo no Brasil, disse que é como se o último pilar de sustentação
do Império tivesse sido rompido com a abolição da escravidão em 1888. Então, o Império entra em crise, não tem mais apoio de uma aristocracia rural mais tradicional. Dom Pedro tenta implementar algumas reformas inspiradas no republicanismo, né, dando maiores liberdades, mas não dá muito certo e o movimento republicano vai tomando cada vez mais força. É interessante que a República foi proclamada por um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Disse que ele não era um republicano originalmente, mas foi levado à proclamação da República. Ele tinha certo prestígio adquirido principalmente através da sua participação na Guerra do Paraguai. Com isso, ele acaba em 15 de novembro de 1889 proclamando a República Federativa Presidencialista, a primeira República do Brasil.